A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos iniciando mais um vídeo do canal Didaquê. Eu sou o pastor Willan e você é muito bem-vindo ao meu canal. Muito bem. No vídeo de hoje, nós estaremos estudando com você a lição de número 4 das lições bíblicas da CPAD, a sutileza da normalização do divórcio. Antes de entrarmos no texto da lição, comentarmos com você, quero falar que o canal Didaquê está com uma novidade. Você está vendo aqui atrás, as canequinhas do canal Didaquê já ficaram prontas e você pode estar nos ajudando, abençoando o nosso ministério, adquirindo uma dessas canecas para que possamos continuar crescendo aqui no YouTube e atingindo o máximo de pessoas possíveis, uma doutrina bíblica saudável e eficaz. Muito bom. Na lição de hoje, irmãos, como dito, nós estaremos estudando a sutileza da normalização do divórcio. Estamos aí na lição de número 4 do terceiro trimestre de 2022. A lição da CPAD desse trimestre, que trata sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Lições comentadas pelo pastor José Gonçalves, ali de Água Branca, no Piauí, e um apologeta que Deus tem levantado para defender a fé cristã. A lição de número 4 vai versar sobre este tema, a sutileza da normalização do divórcio. E temos aqui o texto áureo da nossa lição, muito apropriado para o momento, nas palavras de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19, versículo 6, se encontra o nosso texto áureo, e diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. A verdade prática trata que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Deus criou a instituição, o casamento, a partir do qual uma família é constituída, para que seja uma união feliz, uma união heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Temos a leitura bíblica diária para que você possa estar meditando durante a semana naquilo que o tema geral vai abordar no domingo da Escola Bíblica Dominical. Segunda-feira, Gênesis 1, 27 e 28, e Gênesis 2, 22 e 25. A natureza do casamento é monogâmica e vitalícia. Terça-feira, Mateus 19, versículos 4 a 6. A indissolubilidade do casamento. Na quarta-feira, Malaquias, capítulo 2, versículo 15, o aspecto moral do divórcio. Quinta-feira, Malaquias 2 e 16, Deus odeia o divórcio. Sexta-feira, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4, o divórcio como uma permissão do Antigo Testamento. E no sábado, a leitura do capítulo 5, versículo 32, do Evangelho de Mateus, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 11, as cláusulas de exceção no divórcio segundo o Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe está aí em Mateus capítulo de número 19, versículos 1 a 9, quero ler com você. Está dito assim: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, para além do Jordão, e seguiram-no muita gente, e os curou ali. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tens lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe,
e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, por causa de ir casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Meus irmãos, pela leitura bíblica em classe, nós já podemos perceber que o assunto abordado é um assunto muito sério. O casamento é um deleite, o casamento é uma instituição sagrada, o casamento é uma instituição para ser indissolúvel, indissolvível, é um ambiente onde Deus proporciona ao homem e à mulher felicidade mútua, a realização plena, o surgimento de uma nova família, né? E diante de Deus, diante dos familiares, dos cônjuges reunidos no âmbito do casamento, no ato de contrair as núpcias matrimoniais, e diante também dos padrinhos, todos são testemunhas de que você está se unindo ao seu cônjuge para viver por toda a vida, até que a morte os separe. Então, não pode ser justificado por qualquer motivo o casamento se desfazer, a instituição sagrada criada por Deus se desmantelar por qualquer coisa, como incompatibilidade, acabou o amor, ele não me entende, ela não me entende. Isso não são motivos para um casamento chegar ao fim. Note que no texto bíblico da leitura que acabamos de fazer, Jesus ele pontua de forma muito séria a questão do casamento, que é aquele que se divorcia por motivo torpe ou por motivo outro qualquer, que não seja aquele que a Bíblia dá a margem para assim acontecer, comete adultério quando se casa com outra pessoa e a pessoa repudiada também está incorrendo na mesma prática pecaminosa. Ouça, o divórcio é um dos assuntos mais tristes a ser tratado dentro do ambiente cristão, dentro do ministério pastoral. Então, não podemos admitir a normalização, da prática do divórcio, que tem se tornado cada vez mais recorrente no nosso meio. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil, a cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. Veja que alarmante, 1/3 dos casamentos no Brasil acabam em divórcio. Nas últimas 3 décadas, houve um verdadeiro desenfreio total na prática aí do divórcio, na busca pelo divórcio. Então, neste período, houve um aumento muito grande, enquanto os casamentos cresceram 17%, o número de divórcio alcançou impressionantes cifras de 269%. Isso mesmo que você ouviu. Enquanto o casamento cresceu, o número de pessoas que se casaram aí nas 3 últimas décadas aumentou em 17%, o número de pessoas que se divorciaram multiplicou de tal forma que chegou à assustadora cifra de 269%. Na década de 80, apenas 10% dos casamentos terminavam em divórcio. Uma década depois, essa porcentagem saltou para 30%, o que totalizou quase 350 mil separações no período. Então veja que é um problema recorrente, um problema que tem alcançado um número muito grande, números muito expressivos,
E é muito importante que você, com seu aluno em sala de aula, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, reflita sobre este tema. Você que é casado, quem não é casado, que vai se casar, também ter todo o cuidado de escolher uma pessoa com quem você se case para viver a vida inteira, né? Então nós temos o tópico 1, que vai tratar aí muito apropriadamente acerca do divórcio no contexto do Antigo Testamento. É bom a gente lembrar que no mundo antigo já existiam o divórcio, né? Já lá desde antes da lei de Moisés, o código de Hammurabi, no mundo antigo já preceituava o divórcio, que poderia acontecer sob alguns motivos. Por exemplo, o código de Hammurabi, ele legislava que a pessoa poderia se divorciar se o casamento fosse feito sem um contrato escrito. Também no código de Hammurabi, a pessoa podia se divorciar se a mulher do prisioneiro que não tivesse renda para se sustentar. Também ainda preceituava aí esse código de lei, chamado Código de Hammurabi, que a mulher de um fugitivo poderia se divorciar por qualquer motivo, desde que sejam respeitados os direitos dos dotes. A mulher poderia também se divorciar, o homem e a mulher podiam se divorciar, ainda se a mulher tivesse uma má índole, se o marido fosse relaxado, irresponsável, desonesto, a mulher que era acometida de doença. Então, todos esses preceitos estavam já no Código de Lei de Hammurabi, que é anterior à Lei de Moisés. Então, é importante a gente perceber que na passagem do Antigo Testamento, descrita aí no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo 1, a Lei de Moisés prescreve a razão para a prática do divórcio em termos gerais, que se torna quase impressionante, impossível de explicar os motivos que justificavam o divórcio. Então, eram preceitos que havia na lei de Moisés que não deixava muito claro, muito específico os motivos pelo qual o divórcio deveria acontecer. Quem sabe até dando a entender que o divórcio de fato não era para acontecer. Então, lá no capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 1 a 4, que está aí na sua leitura bíblica semanal, está dito que o homem ele poderia se divorciar da mulher. No versículo 1 disse assim, que um homem que tomar uma mulher e se casar com ela, então, será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Então veja que o versículo 1, ele trata sobre esta questão, que é apresentada aqui na nossa lição bíblica, como coisa indecente na revista Almeida Corrigida. Já a revista Almeida Corrigida traduz esse termo como coisa indecente. A revista e atualizada traduz esse texto como coisa feia. Então, nós temos essas traduções para o português. Então, para os hebreus, a expressão também não era tão clara, sendo, portanto, objetivo de controvérsia entre as principais escolas rabínicas no dia de Jesus, de Shammai, de Hillel, e, portanto, o Senhor Jesus ele veio a cumprir a lei e não abrogá-la. Então, ele deu verdadeiro sentido utilizando palavras que vamos ver daqui a pouco nos próximos tópicos para designar claramente o que queria dizer. Então veja que dentro da perspectiva bíblica aí do capítulo 24 de Deuteronômio,
está apresentado que o homem poderia divorciar-se se achasse em sua mulher coisa feia. E de acordo com o doutor Dr. David Mark, essa expressão utilizada aí pelo autor sagrado, debatido aí pelas escolas rabínicas de Hillel, então coisa indecente ou coisa feia, né, no sentido literal da frase, era uma exposição legítima da nudez ou alguma imoralidade sexual, e isso só permitia o divórcio por imoralidade sexual. Os outros advogam esse pensamento, eram mais conservadores e radicais dessa época. Essa escola rabínica de Shammai argumenta que esta coisa indecente era a exposição da nudez da mulher. No entanto, a escola rabínica de Hillel, ele permitiu o divórcio por muitas coisas indecentes, por muitas coisas que a mulher viesse a fazer, né? Traduzido por coisa indecente, como qualificada pelas cláusulas, se ela não for agradável aos seus olhos, se não achar o favor aos seus olhos. Seus representantes eram de uma posição bem mais liberal da interpretação bíblica. Então, essas duas escolas rabínicas tinham aí a sua visão, e os fariseus, dentro do contexto aí da leitura bíblica em classe que nós fizemos, abordaram Jesus com esta pergunta, com este questionamento acerca do divórcio, ao que Jesus dá a resposta correta para eles, não pendendo nem para uma escola rabínica e nem para outra. Então perceba que nós, ao observarmos a lição, nós vamos entender que o tema do divórcio no casamento é um tema bastante controverso, bastante complexo e sério, não podendo ser banalizado como vem ocorrendo muitas vezes em nossos dias. Então nós vamos perceber que o divórcio ele traz muitos males para a família, traz muitos males para a casa, muitos males para os entes queridos. Então nós vamos observar que Jesus ele debruça sobre o tema e faz a abordagem de forma bem clara para que ninguém ficasse com dúvida. Então no tópico 2 nós vamos ver sobre o divórcio no contexto do Novo Testamento. Então nós temos que Jesus apresenta a forma correta acerca desse tema, o subtópico 2. Então o divórcio aí no contexto do Antigo Testamento deixa muito claro que ocorria quando o homem encontrasse na mulher, na esposa, coisa feia. E esta coisa feia era exposição da sua nudez ou alguma imoralidade, não sendo essa imoralidade de adultério, porque o adultério, de acordo com a lei, lá no Antigo Testamento, era punido com a morte para ambos que estavam envolvidos nesta prática. Já no contexto do Novo Testamento, nós temos o Senhor Jesus, ele preceituando de forma clara o divórcio, que o divórcio nos versículos 4 a seguir da leitura bíblica em classe, Jesus remete ao princípio, ele volta ao princípio, quando ele é questionado pelos fariseus se era lícito um homem repudiar a sua mulher, dando a ela carta de divórcio. Então ele responde, ele porém respondendo disse, não tendes lido no princípio, o Criador os fez macho e fêmea. E disse, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha que importante, irmãos, as palavras de Jesus
neste contexto, porque ele volta à questão do casamento, ao princípio quando ele foi criado. Interessante que Deus, quando criou todas as outras criaturas, as criou macho e fêmea. O homem, ele criou o homem sozinho, posteriormente criou a mulher. Mas ao criar a mulher, Deus tirou do homem uma das suas costelas. Então o homem passou de uma unidade, de um ser único, passou a ser agora duas pessoas, o homem e a mulher. A mulher como a companheira, queria complementar, queria auxiliar ao homem no cumprimento da sua missão. Então veja que Deus de um tirou o outro, né? De uma carne tirou outra carne. Mas é interessante que ao se tornarem duas pessoas distintas, um macho e uma fêmea, de gêneros diferentes, Deus fez que eles se unissem novamente através do vínculo do casamento e voltasse a ser uma carne, voltasse a se tornar uma carne novamente. Então veja que o Senhor Jesus, ele voltando ao princípio, como Deus havia estabelecido, havia estipulado, ele reforça que o casamento é uma união indissolúvel, é uma união que foi criada por Deus para durar para sempre. E assim, no versículo 6, ele diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, no ato do casamento, do contrair das núpcias, os noivos estão sendo ajuntados por Deus. Então, a sua decisão tem que ser pautada pelas Sagradas Escrituras, não pode divorciar-se mais. Então, Jesus rejeitou as resoluções feitas pelos fariseus para justificar o divórcio, inclusive a coisa feia citada lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que era coisa indecente, alguma coisa indecente. Isso é muito sério porque, dentro do contexto judaico, havia, de acordo com o doutor Alfred Ederson, é um judeu cristão do século XIX, ele diz que havia muitas coisas pelas quais os judeus eles se divorciavam da sua mulher. Então, se a mulher se apresentasse em público com os cabelos soltos, era motivo para um judeu se divorciar da sua mulher, né? Se a mulher andasse pelas ruas desnecessariamente, sem ter um motivo justificado, também era um motivo para o judeu se divorciar dela. Se ela apresentasse familiaridade com outros homens, intimidade, os judeus também se divorciavam da mulher. Também, se ela maltratar os pais do marido na presença do marido, o judeu achava nisso um motivo também para se divorciar da sua mulher. Ainda outro motivo, gritar com o marido de maneira que os vizinhos ouvissem ela brigando com o marido também podia achar meio legal para assim se divorciar da sua mulher. Ou outra causa ainda, ter uma má reputação, como fraudes, antes do casamento. Então, neste universo todo, nesse contexto todo, nós podemos observar que os judeus, eles achavam muitos meios para se divorciar. Por isso que a resposta de Jesus, ela é taxativa, ela é muito bem clara, porque o divórcio, irmãos, é um rompimento legal do vínculo matrimonial entre os cônjuges estabelecido na presença do juiz. Então, é um rompimento, uma dissolução de uma família. Isso, lógico, de acordo com a etimologia da língua portuguesa, significa um rompimento, um desfazer dos laços matrimonial na presença do juiz. E está sendo tão banal a questão do divórcio que hoje uma das partes que quiser se divorciar já tem a possibilidade de assim o fazê-lo, né? Mas isso não é bom que seja dessa forma, não é lícito. A Bíblia apresenta, preceitua que o casamento
é uma união para durar por toda a eternidade. Veja que a definição teológica do divórcio, né, a definição etimológica é que é um rompimento legal do vínculo do matrimônio entre os cônjuges, estabelecido na presença do juiz. Então, a definição teológica, de acordo com o dicionário Vine, nós vamos ver aí pelo menos 3 palavras gregas para designar ou para exemplificar o que significa o divórcio. Primeiro, apostasion significa abandono. Este termo apostásio, ele está presente aí em textos como Mateus 5,31, Mateus 19,7 e Marcos 10, capítulo de número 4. Então veja que apostásio é um abandono, da mesma raiz que sai a palavra apostasia, que é o abandono, o rompimento da fé. Então apostásio significa abandono no que diz respeito ao divórcio, ao matrimônio. A outra palavra grega com sentido de divórcio é apolió. Apolió significa repudiar, apolió significa libertar e liberar. Isso está presente em Mateus capítulo 15, versículo 23, significa também despachar. Este verbo também é usado aí para designar divórcio em Mateus 5,31, em Marcos capítulo 10, versículo 2, versículo 4 e o versículo de número 11. Pois com o divórcio, a mulher ficava livre para casar-se novamente, conforme Deuteronômio 24, de 1 a 4. Então, há outro verbo ainda que designa divórcio no Novo Testamento, que é o verbo chorizo, que aparece 3 vezes em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 10, versículo 11 e versículo 15. Significa separar, apartar. Separar ou apartar. Então, vai aparecer lá a palavra chorizo. Então, veja que o divórcio ele sempre traz consigo consequências nefastas para a família, tanto para o homem quanto para a mulher. E se houver a união se houver nesta união filhos que foram gerados deste matrimônio, o sofrimento é muito maior. Então veja que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deixa muito claro que o divórcio ele era permitido, né? Ele foi aprovado por causa da dureza do coração, mas o divórcio ele não era algo ordenado, não era uma ordenança, não era um mandamento, como alguém queira supor. Era apenas uma permissão. Então isso é importante que fique bem claro, que você deixe claro aí na sua sala de aula que não havia um mandamento para que as pessoas se divorciassem. Havia uma concessão que era feita e essa concessão por causa da dureza do coração dos homens. Muito bem, se você chegou até aqui, queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal, que você curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo com alguém, para que possamos crescer aqui em relevância no YouTube e divulgar doutrina bíblica a todos aqueles quantos desejam aprender a palavra de Deus e juntos iremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Está aqui a canequinha do canal de Daquê, você pode adquiri-la e também abençoar o nosso ministério para que possamos continuar divulgando a palavra de Deus. Muito bem, irmãos, no tópico de número 2, nós temos aí, ainda no subtópico 2, que o Senhor Jesus, ele apresenta no Novo Testamento a palavra porneia para designar relações sexuais ilícitas. Então, nós vamos ver que, de acordo com o Novo Testamento, o divórcio, ou o adultério, melhor dizendo, ele é representado, a palavra grega para que traduz adultério é a palavra porneia. Então, tanto em Mateus capítulo 19, como em Mateus capítulo 5, versículo 32, a palavra grega que vai aparecer
é porneia, portanto, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, Mateus 5,32, prostituição aqui é a palavra porneia, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada também comete adultério. Então, porneia trata de relações sexuais ilícitas, trata de fornicação, adultério, imoralidade sexual e prostituição. Então, esta é a cláusula de exceção para que um casamento venha se dissolver, para que um casamento venha acabar, para que haja o rompimento de um enlace matrimonial, é justamente a questão do adultério, a questão da porneia, das relações sexuais ilícitas, né? É o adultério que é uma mácula aí para o casamento, que é uma sutileza também, que vimos na lição passada, do adversário, que o adversário se utiliza para banalizar os limites sagrados do casamento. Então, aquele que incorre na questão da prostituição, da porneia, ele está dando o direito para que o seu cônjuge se divorcie, contraia novas núpcias, um novo casamento. Mas sempre, irmãos, temos que incentivar, temos que orar para que haja o perdão, para que haja reconciliação, para que a família prossiga unida e busque em Deus a felicidade necessária para que possam viver felizes por toda a sua vida aqui na Terra. Então, é importante que se diga isso, e dessa forma Deus vai ser glorificado quando há uma reconciliação entre os cônjuges. Então, nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, que preceitua também o nosso documento, nossa declaração de fé oficial, preceitua que o casamento ele não pode ser dissolvido por qualquer motivo torpe, né? Na carta do apóstolo Paulo também nós vamos ver aí esta questão da cláusula de exceção no contexto do Novo Testamento, que pode levar o rompimento do casamento, ainda no subtópico 2, nós temos que, nesta questão de casais que são um casal que o marido é crente, que a mulher não é, ou que o marido não é crente, a mulher é crente, e não havendo meios deles viverem juntos, porque a parte desse crente quer se divorciar pelo fato do seu cônjuge ter passado a ficar crente na pessoa bendita de Jesus. Então, esta era uma outra situação que o casamento poderia se dissolver, né? A declaração de fé reconhece a legitimidade do casamento quando o motivo do fim do casamento, quando o motivo do fim do primeiro casamento foi por causa de adultério. Então, isso está preceituado aí na nossa declaração de fé. Então, o apóstolo Paulo, além dos evangelhos, ele apresenta essa outra cláusula. No caso de crentes, Paulo diz que o casal que venha se separar, que não se case de novo ou se reconcilie. Se ambos forem crentes, o correto é que eles não se casem de novo. Ah, quero separar, não quero viver junto, então tem que estar disposto a viver sozinho, a viver de uma forma que não arrume um outro relacionamento, se case novamente, porque estará incorrendo, de acordo com a Bíblia, na prática do adultério. Casais crentes querem se separar de qualquer forma, não pode se casar novamente, não pode entrar em outro relacionamento. Contudo, se o casal for composto por um crente e outros descrentes, todavia aos casados, mando eu, não o Senhor, no primeiro exemplo, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, que fique sem casar.
ou que se reconcilie com o marido, e o que o marido não deixe a sua mulher. Já na segunda situação, ainda no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, nós temos que Paulo trata de outras situações contempladas no Evangelho, né, que não são contempladas no Evangelho. No caso de casais mistos, em que um é crente e o outro não, se o cônjuge descrente abandonar a esposa, esta não está sujeita à servidão. Lá no capítulo 7 está dito, mas se o descrente se apartar-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, ele está livre para se casar novamente. Então, são esses dois casos no Novo Testamento que são as cláusulas de exceção em que pode haver um novo casamento. Quando, por motivo de adultério, o irmão ou a irmã que foi a vítima do adultério, que o seu cônjuge cometeu adultério, ele pode se divorciar e casar de novo. Ou em casos de união mista, onde um irmão, uma irmã que é crente e o seu companheiro ou companheira não quer mais viver com ela, então pode se dissolver o casamento e a pessoa está livre, né, para casar-se novamente. Então o divórcio, resumindo o tópico 1, o divórcio está presente no Antigo Testamento quanto no Novo, mas tem as suas restrições e as suas limitações. Muito bem, o tópico de número 2 vai tratar sobre a sutileza aí da normalização do divórcio, né? A legislação brasileira ela já foi muito mais rígida quanto a isso, né? Mas a partir de 1988, quando uma nova Constituição foi formada, passou a permitir que a pessoa se divorciasse e casar novamente quantas vezes fosse preciso. Então, no aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e casar novamente, né? Então, o divórcio ele pode acontecer a qualquer momento, de acordo com a vontade do casal, de acordo com a legislação brasileira. Então, nós estamos vendo o divórcio no aspecto legal. Então, nunca o divórcio foi tão fácil. Então, tem aí o Código de Lei, a Lei 11.441 de 2007, que preceitua a realização da separação em cartório, somente tabelionato de notas e não mais através da justiça. Então, o cartório tem a legitimidade para receber também o divórcio. Nesse sentido, o divórcio tem que ser consensual, não envolve a guarda dos filhos menores, tem a presença de um advogado e a mulher não esteja grávida. Então, de acordo com essa resolução de lei, o divórcio pode acontecer de acordo com a consensualidade do casal. Então, o divórcio no aspecto legal está muito simples, muito fácil de resolver. Mas e no aspecto moral? Lembrando que moralidade é aquilo que se pratica de acordo com a ética. A ética trata dos preceitos que a palavra de Deus apresenta, a ética na perspectiva cristã, é claro. Trata-se dos preceitos que a palavra de Deus apresenta para que a gente possa governar a nossa vida, como nós devemos pautar a nossa vida. A moralidade é aquilo que fazemos com o entendimento a partir da ética que foi anunciada, né? Por exemplo, a ética aqui dentro da lição é que o divórcio é uma prática nefasta que não agrada a Deus. O procedimento ético é não se divorciar. Então, a moral vai apresentar para nós que o divórcio é algo que não está legitimado pela palavra de Deus. Então, o comportamento moral do cristão é não se divorciar do seu cônjuge. Então, o divórcio no aspecto legal, ele está permitido, mas no aspecto moral, nós vamos perceber que Deus, ele não se agrada. Para um descrente, qualquer razão pode ser motivo que justifique a prática do divórcio e um novo casamento. Mas para um cristão, ele deve se perguntar se isso é moral. O Estado garante o aspecto legal do divórcio,
mas a Bíblia não garante moralmente que o divórcio deva ser uma prática nos crentes salvos em Jesus Cristo. Então, hoje se tornou banal trocar de esposa por uma mais jovem, abandonar o marido por um mais rico, né? Então, o Estado vê tudo isso com um aspecto legal. Porém, o divórcio, em seu aspecto moral, não deva ser feito. No caso, nós temos aí visto que o divórcio está se infiltrando. As estatísticas apresentadas no começo da aula mostram para nós que o divórcio ele tem se alastrado no meio da sociedade brasileira, em especial no meio dos cristãos. Então, o divórcio ele não é moral, ele não está preceituado pela palavra de Deus. Então, no caso de pastores, aí deve-se tomar muito cuidado, tem que tomar em conta não apenas o aspecto legal, mas, sobretudo, o aspecto moral. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam tê-lo feito, porque não existe motivo para qual. Lembrando que Malaquias capítulo 2, versículo 16, 15 e 16, que está aí na sua leitura bíblica semanal, vai versar justamente sobre isso, que Deus odeia o divórcio. Então, quando o divórcio acontece, há um preço muito alto para ser pago. Aqueles que arriscam desobedecer a palavra de Deus, forçando o divórcio, acaba trazendo muitas e sérias cicatrizes para a sua vida, para a vida do seu cônjuge, né? Então, o casamento, ele precisa ser preservado. O casamento, precisa ser mantido, né? Então, nós temos que sempre orar, temos que sempre apresentar a Deus a vida dos casais, para que eles possam viver felizes e ter uma união bastante abençoada por Deus, né? Então, nós temos o tópico 3, que vai tratar aí da questão do divórcio no âmbito, no âmbito da prática pastoral. Então, é uma questão bastante controversa também. Mas o divórcio, ele se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, na esfera moral. Temos que tomar muito cuidado com essas questões. Então, o divórcio e a prática pastoral, aí vai abordar o tópico 3 dessa forma. Então, nós temos que ter em conta a pessoa do divorciado. A pessoa do divorciado, geralmente, é uma pessoa traumatizada, né? Porque os sentimentos de rejeição, de medo, de abandono, às vezes continuam presentes na vida da pessoa, sendo muitas vezes necessário que haja o acompanhamento psicológico, né, para que a pessoa possa superar. Os divorciados, eles devem obter aconselhamento pastoral e o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado, porque, como dito, o divórcio é traumático, ele traz duras cicatrizes para a vida da pessoa. O casamento, uma das suas alianças muito bela, uma das suas símbolos muito belo, melhor dizendo, é o de uma fusão, né? E uma fusão ocorre quando duas coisas elas deixam de ser aquela coisa para se tornar uma outra coisa. Por exemplo, se eu fundir essas duas canetas, essa vai deixar de ser uma caneta única, como essa vai deixar de ser uma única caneta, e as duas passarão a ser um outro objeto, eles estarão fundidos. Então, nessa perspectiva, o homem sem a mulher, cada um são um, mas quando se unem nas práticas nupciais, a partir de então, ele se torna uma outra pessoa, uma nova família, né? Um outro casal, uma nova vida passa a surgir, uma vida matrimonial. Então, a pessoa que se casa, não se casa pensando em divorciar, assim deveria ser. Mas o divórcio acontece e, muitas vezes, ele é trazido de traumas que vão durar por uma vida inteira. Então, a pessoa do divorciado precisa ser assistida, porque o divórcio é um processo traumático.
Então, o divorciado, como cristão, acerca do processo do divórcio, da condição de membro da igreja, talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. No caso de divórcio, se multiplique as razões que os motivam, nem sempre são bíblicas. Então, cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Esse amor, porém, ele não pode servir de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que é orientada por sua palavra. Então, nós temos que ter todo o cuidado da orientação pastoral, não tomar partido de algo que a palavra de Deus já preceitua como um pecado, como algo vedado para que assim não aconteça. Então, esta lição de número 3, ela traz para nós todas estas recomendações, o tópico de número 3, melhor dizendo, traz para nós todas essas recomendações, as quais são importantes dentro daquilo que a Bíblia apresenta. Então, temos aqui algumas dicas para um bem-estar no casamento, pelo menos 10 dicas aqui bastante importantes para o bem-estar no casamento. Então, primeiro, consagrar diariamente o seu casamento a Deus. Segundo, conversar e não gritar. Uma outra dica, carinho e afeto. Para isso, você pode ler aí o livro de Cantares, que vai versar sobre muitos preceitos da vida íntima do casal. Manter intimidade sexual. Ajudar nas atividades domésticas. Sexto conselho é combinar e organizar as finanças. Sétimo conselho, esse sexto conselho aqui é muito importante, irmãos, acerca das finanças, porque depois de adultério, o segundo motivo pelos quais os casais mais se separam é por questões financeiras. Então, combinar e organizar as finanças é de suma importância. Sétimo motivo é reservar tempo apenas para o casal, como um passeio, uma viagem. Oitavo conselho tratar aí acerca da compreender compreender as diferenças, buscar atenuá-las, evitar intromissão de parentes, principalmente dos sogros, e consertar é o 15º conselho, consertar quando quebrou, ao invés de descartar. Então, todos esses conselhos são importantes para você, para a sua família, para que o seu casamento possa ser bem sucedido em tudo que vocês forem fazer. Então, nós temos aqui a nossa conclusão. Nós vimos nesta lição acerca do divórcio na perspectiva diferentes culturas, em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de exagerarem o divórcio como normalidade, é uma das sutilezas do inimigo. Esta é uma da postura perigosa e arriscada. Isso porque as estatísticas contêm princípios e preceitos que moldam relacionamentos humanos. Casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade, ao invés de ser visto como algo normal. O divórcio é uma anormalidade ao padrão divino. Tá claro, irmãos? Que o Senhor Deus possa abençoá-lo, que neste domingo você possa compartilhar com alegria com a igreja, com a sua classe, esta lição muito apropriada e que você possa ser produtivo ao expor esta lição para a sua classe, que ela possa produzir efeitos abençoados para a sua sala. Deus abençoe você em Cristo, em nome de Jesus. Lembrando, se você quiser adquirir uma de nossas canequinhas do canal de Daquê, tenho aqui essa muito linda, é de 2 cores, o cabinho pintado, tem outras mais simples, tenho aquelas ali atrás. Se você quiser, nos procure, entre em contato conosco e em nome de Jesus você estará nos ajudando a
continuar divulgando doutrina bíblica no nosso canal Didaquê. Deus abençoe você, tenha uma ótima lição no domingo pela manhã, em nome de Jesus Cristo.